E aí, galera, tudo certinho? Começando aqui mais um Revendo Conceitos com vocês. Nessa aula de hoje, quero rever tudo que a gente estudou na nossa aula semanal, que foi a aula 1 do capítulo 7, a primeira aula do nosso livro novo e último livro, o nosso livro 4, perfeito? Nessa aula da semana, a gente estudou hidrostática, perfeito? A gente falou sobre todos os pontos de hidrostática, certo? Vamos lá. Primeiro, já começo nossa aula vendo a definição fundamental da hidrostática, que é justamente o que é hidrostática e o que é um fluido, tá? Lembrando que na hidrostática a gente vai estudar justamente a influência que os líquidos e gases oferecem em sistemas mecânicos. E aí já cai na nossa segunda pergunta, o que é um fluido? São líquidos e gases, perfeito? Começamos nossa aula já definindo o conceito de massa específica, certo? Em que a gente também vai chamar de densidade, tá? A massa específica ou densidade, lembrando que existe uma pequena diferença, mas que a gente acaba não se preocupando tanto, tá? Alguns autores vão chamar de massa específica, outros de densidade, então não vai influenciar tanto, tá? Mas a massa específica, ela já nos traz um conceito muito importante, tá? Massa específica ou densidade a gente calcula por massa sobre volume, perfeito? Massa específica seria massa sobre o volume ocupado. Tá, perfeito, vamos lá. A massa específica traz aquele conceito inicial de que se um corpo está dentro de um líquido ou de um gás, esse corpo ele tende a afundar se ele for mais denso do que o gás. Esse corpo ele tende a subir se ele for menos denso do que o líquido ou o gás, tá? E esse corpo ficará ali em equilíbrio hidrostático, totalmente imerso no líquido, se a densidade do corpo for exatamente a densidade do líquido ou do gás, perfeito? A gente estuda isso logo de forma inicial, coloca esses 3 pontos aqui, perfeito? Se o corpo tiver uma parte dentro e uma parte fora do líquido, a gente sabe que a densidade do corpo ainda é menor do que a densidade do líquido, tá? A densidade da massa específica a gente vai trabalhar em 3 possíveis unidades, grama por centímetro cúbico, quilograma por metro cúbico ou quilo por litro, tá? Obviamente, a gente vai trabalhar mais no Sistema Internacional de Medidas e a gente vai trabalhar com quilogramas por metro cúbico, tá? E eu coloco aqui como exemplo a densidade da água. Quero lembrar vocês a transformação, tá? Lembra comigo que se eu tiver, por exemplo, 1 grama por centímetro cúbico de densidade, se eu quero passar para quilograma por metro cúbico, que é a unidade que eu mais utilizarei, é só a gente multiplicar por 1000, perfeito? Multiplica por 1000 e você passou para quilograma por metro cúbico, perfeito? Após o conceito de densidade, definimos o conceito de pressão mecânica, tá? Lembra que pressão é uma força atuando em uma área, em uma superfície de contato, tá? A pressão que a gente tem por unidade Newton por metro quadrado, ou o famoso Pascal, né? É a mesma coisa, certo? A gente tem que a pressão que uma força faz numa certa área é calculada por essa razão, perfeito? E aí um conceito básico que a gente viu na nossa aula é que superfícies que têm área de contato menor sofrerão pressão ou executarão pressão maiores, tá? Por isso que um prego ele entra pela sua região pontiaguda e a cabeça do prego é onde a gente faz a força, tá? Para que a superfície de contato, que é só a pontinha do prego, penetre mais fácil naquela região, perfeito? Tranquilo. Em aula, lembra o que eu falei com vocês a respeito de tratores, de pregos, tá? A gente falou da compactação do solo, né? Que é um fenômeno bem interessante, tá? Após isso, a gente já fez um comentário muito fundamental sobre a pressão atmosférica. Lembra que a pressão atmosférica ao nível do mar, tá? Ao nível do mar, essa pressão atmosférica vale 1 atm. E quando eu vou elevando, certo? Subindo, ganhando altitude, a coluna de gás sobre a minha cabeça vai diminuindo. Então, por exemplo, se eu estiver nesse ponto, a coluna de gás seria esse Hzão. Se eu subir e estiver aqui, a coluna de gás seria esse Hzinho. Então, quanto mais em cima eu tiver, menos pressão eu sofrerei, tá? A pressão que a atmosfera, que os gases da atmosfera fazem ao nível do mar é a maior pressão registrada, obviamente, ao nível do mar, tá? Ela vale 1 atm. Quando a gente vai subindo, digamos que a gente subiu ali para uma cidade
como La Paz, na Bolívia, tá? Que ela fica a 3.000 metros de altitude. É uma cidade que fica a quase 3 quilômetros ao nível do mar, acima do nível do mar. Então, é uma cidade que sofre uma pressão bem menor, tá? Em aula, lembro que comentei com vocês sobre o funcionamento da panela de pressão, tá? A panela de pressão, ela é muito importante para quem deseja, obviamente, fazer um vestibular como o Enem, porque é algo muito do nosso dia a dia. E o Enem, ele fala muito sobre dispositivos, tanto tecnológicos, como também dispositivos usados para cozinhar, dispositivos de banheiro, enfim, o Enem fala bastante, tá? Então é bom a gente entender o funcionamento básico da maioria dos dispositivos do nosso dia a dia. Perfeito? Tranquilo. Após isso, ensino a vocês, tá? Como calcular a pressão hidrostática, certo? Aqui no livro eu até demonstro a transformação, a dedução, na verdade, né? A gente provém da mesma relação da pressão mecânica e chega na pressão hidrostática final, onde a pressão hidrostática ela vai ser DGH. Esse Pzinho daqui, né? Na verdade é um Rho, é uma letra grega, tá? Ele descreve justamente a densidade, tá? Posso escrever DGH ou então ρGH, tanto faz, tá? Lembrando que quando a gente caracteriza isso daqui, a gente entende que a pressão que um líquido ou que um gás oferece depende da altura e depende da densidade desse gás ou desse líquido, tá? Então, se eu for calcular a pressão, por exemplo, no interior de um líquido, pressão nesse ponto B, a pressão no ponto B, supondo que o recipiente está hermeticamente fechado, então a gente tem aqui, ó, uma certa altura, perfeito? Então, a pressão seria DGH, certo? Não esquece disso. Perfeito. Tranquilo? Massa. E aí eu vou logo para o Teorema de Stevin, relembrando com vocês. O Teorema de Stevin fala que a pressão em um ponto, ela é a soma de todas as pressões que atuam acima desse ponto, tá? E aí isso a gente usa muito para calcular a pressão atmosférica junto da pressão de um líquido. Porque, por exemplo, se um recipiente for aberto, a gente vai ter justamente a atmosfera influenciando de forma a fazer uma pressão nesse líquido. Então, a pressão nesse ponto 2, por exemplo, seria... A pressão no ponto 2 seria DGH, tá? DGH, onde H seria a altitude da coluna de líquidos, mais a pressão atmosférica, que a gente sabe que vale 1 vezes 10 a quinta, tá? E até mais a gente retornar e fazer esse comentário, eu coloco até aqui, tá? A pressão que a gente vai trabalhar, obviamente, geralmente é um ATM, tá? Da pressão atmosférica. Mas a gente sempre que aplicar essas relações aqui, ó, essa daqui, ou então o complemento, que é justamente o Teorema de Stevin, as pressões elas sempre vão dar em Pascal, tá? Então a gente sempre tem que usar em Pascal, perfeito? Então, por favor, lembra disso, certo? A pressão que a gente vai usar vai ser em Pascal, certo? Ou seja, essa densidade tem que estar em quilogramas por metro cúbico, a gravidade tem que ser 10, a altura tem que estar em metros, a pressão atmosférica, olha aqui quanto eu coloquei a pressão atmosférica, que é de 1 atm, ela é a mesma coisa que 1 vezes 10 a quinta Pascal, tá? Então, sempre tem que ser em Pascal, não esquece disso, perfeito? O Teorema de Stevin, ele aplica, tá? Ele aplica essa ideia para a gente de que a pressão de um ponto é a soma de todas as pressões acima dele, perfeito? E outro ponto também importante do Teorema de Stevin é que pontos numa mesma linha horizontal, no mesmo plano horizontal, se a gente fala de um equilíbrio estático, se o líquido, tá? O fluido está em equilíbrio, então pontos de uma mesma linha horizontal apresentam a mesma pressão. Então, PR é igual a PS, que é igual a PT, que é igual a PU, tá? Eu estou falando aqui, ó, desses 4 pontos que eu escolhi aqui. Mas, professor, o formato do recipiente é diferente. Pouco importa, tá? Se o formato é Y, X, Z, se é um cubo, se é uma esfera, não importa o formato. Só importa a altura da coluna de líquidos, ou seja, só importa eles estarem na mesma linha horizontal, tá? E isso traz justamente para a gente as 3 aplicações vistas em sala de aula, tá? Aqui no nosso livro eu coloquei bem detalhadas as aplicações, perfeito? Mas, obviamente, em aula a gente detalhou bem direitinho e eu peço a você que faça a leitura dessas 3 aplicações, porque elas são bem importantes, tá? Principalmente quando eu falo de vestibular, estilo Enem, perfeito? Essas são aplicabilidades muito corriqueiras da nossa vida, tá? Então, fiquem atentos, perfeito? E finalizamos nossa revisão e também nossa aula da semana, né? Vendo justamente o Teorema de Arquimedes, que é o famoso empuxo. A gente viu que quando um corpo ele entra em um líquido,
ele desloca líquido, tá? Ele desloca líquido para a sua entrada. E esse líquido deslocado, ele obviamente quer retornar para o ponto onde ele estava, porque ele estava em equilíbrio. Ele retorna, tenta retornar na verdade, e ele acaba empurrando o corpo que entrou para cima. O corpo é um corpo estranho que entrou no líquido. O líquido se desloca e ele tenta retornar para o mesmo ponto. E aí surge a força de empuxo, tá? A força de empuxo é uma força que sempre vai ser direcionada para cima, tá? O empuxo sempre se direciona para cima, não esqueça disso. E o empuxo, ele tem por função expulsar o corpo estranho que entrou para o lado de fora, tá? E a gente calcula um empuxo por dGV, tá? Ó, lembra, empuxo é densidade, gravidade e volume submerso. Essa densidade não é a densidade do corpo que entra, é a densidade do líquido, tá? O empuxo é justamente o líquido que faz. Então a gente fala fisicamente, tá? Que o empuxo é o peso de líquido deslocado. E isso é bem importante de você lembrar, tá? O empuxo é o peso de líquido deslocado. Quando o corpo entra, ele desloca o líquido para a lateral, tá? E esse líquido ele tende a voltar para o mesmo ponto, então ele faz um certo peso e esse peso é a consequência, tá? Do empuxo empurrando o corpo estranho para fora, perfeito? E esse volume submerso, lembra, é o volume submerso do corpo, tá? Se ele estiver totalmente submerso, aqui você joga o volume submerso total do corpo, tá? Se ele tiver metade submerso, joga metade do volume total aí nesse volume submerso, não esquece, perfeito? Por fim, a gente viu a questão do peso aparente, que quando um corpo está dentro do líquido por conta do empuxo que empurra para cima, esse empuxo ele compensa um pouco da força-peso e o corpo aparentemente fica mais leve quando está dentro do líquido, tá? Ou uma parte dentro do líquido. E a gente calcula o peso aparente como sendo o peso real. Olha, o peso real ele não muda, tá? O peso real é mg. Mas aparentemente o corpo fica mais leve, mas o peso não muda, tá? Tem questões que falam que quando um corpo entra num líquido, o peso dele diminui. Não, o peso é o mesmo, mas aparentemente o empuxo empurrando para cima deixa o corpo aparentemente mais leve, tá? Não esquece disso. E aí o peso aparente seria o teu peso real menos o empuxo, que é dGV. Perfeito? Tranquilo? Massa. E finalizando, obviamente, nossa revisão, eu quero te lembrar justamente da densidade e a lei da flutuação, aquilo que eu montei em nossa aula, analisando os 4 casos possíveis, tá? Do corpo dentro do líquido, perfeito? A gente aprofunda bastante disso aqui em sala de aula, tá? Aí eu só quero relembrar rapidamente com vocês, tá? Quando um corpo ele tá totalmente fora do líquido, a gente fala que a densidade do líquido é muito maior do que a densidade do corpo. Que esse corpo tenta entrar no líquido e o líquido expulsa ele com muita violência. Uma bola de futebol preenchida com ar, quando você coloca ela dentro d'água, a água expulsa ela, porque a densidade do líquido é muito maior do que a do corpo. No caso B, é quando um corpo ele é tão denso ao ponto de que se eu soltar ele dentro de um líquido, por exemplo, eu uso o líquido como referência, mas lembra que o gás também serve como referência, tá? Quando eu solto um corpo dentro desse líquido, esse corpo ele chega a tocar o fundo do recipiente. Então, nesse caso, aqui seria o caso A, tá? Nesse caso, que é o caso B, a densidade do líquido ela é menor do que a densidade do corpo. Perfeito? Tranquilo. No caso C, é no caso onde o corpo ele fica totalmente submerso no líquido, mas ele nem toca o fundo e ele nem tem uma parte fora do líquido. Ele está totalmente dentro do líquido. Não necessariamente no meio, pode estar em qualquer parte do líquido, mas que ele não toque o fundo e nem saia um pouco, tá? Ele vai ficar totalmente dentro. É o caso C. Esse caso é o único onde a densidade do líquido é igual à densidade do corpo. E o caso D é aquele caso em que o corpo ele está uma parte dentro e uma parte fora, não necessariamente no meio, tá? É uma parte dentro e uma parte fora. E a gente tem que a densidade do líquido é um pouquinho, tá? É um pouquinho maior do que a densidade do corpo, mas ainda o líquido é maior do que o corpo, tá? A densidade. E nesse caso D aqui, a gente lembra que a gente tem aquele bizuzinho, né? Fração submersa é a densidade do corpo sobre a densidade do líquido. E outra coisinha desses dois caras, tá? Desses dois pontos C e D, mesmo as densidades acabando não sendo iguais ou sendo iguais, a gente fala que o caso C e D é um caso de equilíbrio, é um caso de flutuação. E aí, nesses dois casos, o empuxo vai ser sempre igual ao peso, tá? Falou equilíbrio, falou flutuar, não esquece, o empuxo é igual ao peso. Perfeito? Então, a gente finaliza por aqui nossa revisão semanal, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, lembrem sempre que podem contar comigo a qualquer momento do dia, a qualquer momento da semana, tá? Essa foi a nossa única aula do capítulo 7, que é o tópico de Mecânica 2,
que era o tópico da mecânica que faltava para a gente complementar nosso estudo geral da mecânica do ano, tá? A partir de agora a gente vai começar o ciclo final do ano, que é o ciclo de elétrica. Perfeito? Então a gente finaliza por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, contem comigo. Um cheiro a todos e até a próxima, galera. Tchau!